Boa noite, povo de Deus. Que Deus abençoe a sua semana, a sua noite, a sua casa, a sua família, né? O seu trabalho, os seus filhos, né? Deus abençoe a todos nós, amém? Uma semana abençoada para todos nós, né? Deus é tão bom, né? O tempo todo Deus é bom. A gente temos que dar graças ao Senhor, né? Porque Ele é maravilhoso, né? E hoje o Senhor às vezes a gente passa por situações, né? Cada um tem uma prova, uma situação difícil. E aí a gente percebe, né, que cada situação que nos passa tem uma situação diferente, né? É um outro problema, uma outra situação. E a gente vai muito... Conforme você vai ler na Bíblia, Deus vai te dando esclarecimento, né? Situações. Então tem situações na nossa vida que nem sempre nós vamos entender mesmo. Não vai entender mesmo. Tipo, de Deus nós não vamos entender, nós temos que confiar. Então a palavra é confiança, né? Aí tem que confiar, Deus está passando na sua vida. Então há momentos da vida que você tem que confiar em Deus. Não tem como fazer. Você pode correr para tudo que é de lado, você pode fazer tudo. Depois que você fez tudo, você permanece na fé, porque há o tempo que Ele determinou para aquilo, né? A porção para Deus na sua vida, então Ele determinou um tempo. E Efésios fala que depois que você fez tudo, né, você vestiu da armadura de Deus, você confia, permanece firme na fé. Então você já fez tudo, então você permanece. Então essa palavra é para mim muito forte. Então mantenha firme na fé. Não desista, confia, persista, insista e segue adiante, né? É o que Deus quer que passemos, né? Passe, se tiver que passar, tá chorando, chore, tá sorrindo, sorri, tá lutando, tá difícil, continue. Isso é o que Deus falou para mim na palavra, né? Não desista, bem? Então essa palavra para essa semana, não sei o que está passando, não conheço você, não sei o seu endereço, não sei o seu nome, mas independente do que você está passando, não desista, tá? Continua porque está doendo. Eu sei que tem momentos que a gente chora, é momento de aflição, é momento de angústia, mas há necessidade, há um propósito nessa dor. Tudo tem um propósito de Deus, né? A gente fica revoltado porque as coisas não acontecem como a gente quer, vai acontecendo, a gente vai se acumulando, vai se enchendo de problema e vai também muitas aprovações, a gente vai ficando muito cansado, né? Lembre-se que nosso descanso está no Senhor. Muitas vezes o Senhor não fala, Ele está em silêncio, né? O Senhor, para testar a nossa fé, mas o Senhor está presente na nossa vida, porque Deus é onipresente, amém? Ele está conosco, Ele está observando a nossa vida, o nosso posicionamento diante da situação, que muitas situações Deus está nos provando, amém? A nossa fé, existem provações que a gente sabe que tem várias provações que investem nas nossas vidas, mas tem a aprovação de Deus, né? Aí muitas vezes você fala assim, você faz isso, faz aquilo, às vezes não é bom você não fazer nada, já fez tudo que você tem que fazer, agora você só confia em Deus, bem? Tem coisa que não é o homem, é Deus, então confia no Senhor. Quem vai fazer ele dar livramento, vai tirar nós de uma situação, é o próprio Deus, não é ninguém, amém? Então, confiança, amém? Então, essa passagem, eu estava ontem refletindo sobre a minha vida, porque eu fico sempre refletindo, né, meditando na palavra de Deus. E eu estava orando ontem, né, depois que eu cheguei do culto, foi um culto muito abençoado, glória a Deus, né, uma palavra muito maravilhosa, a gente ficou nas nossas vidas. O pastor Cícero, né, falou, o pastor, o senhor tocou, o pastor, foi uma palavra abençoada para nós, né, amém? E essa palavra também, o Senhor me tocou quando eu vim para casa, eu orei e eu tirei essa palavra. Hoje eu postei de manhã, em Jó. O Senhor falou em Jó assim, que a palavra veio, né, no meu coração também, e o Senhor falou assim, Jó. Jó, capítulo 23, versículo 10. Foi a palavra do Senhor. Eu gosto dessa passagem de Jó, sabe? Eu aprendi muito com Jó. Mas Ele sabe o meu caminho. Se Ele me provasse, sairia como ouro. Só foi essa palavra. Aqui fala que, no capítulo 26, fala que Jó, Jó deseja apresentar-se perante a Deus. Amém? Então, ele falou Jó, mas ele sabe o meu caminho. Se ele me prova, eu sairei com ouro. Porque Jó aqui, nessa palavra, ele foi se apresentar a Deus, ele foi fazer uma queixa da situação que ele estava vivendo. Apesar dele não me reprimir o meu gemido, ele falou, né? É como se ele tivesse falado assim, Deus não ouviu as minhas orações, ele estava falando, se queixando, né?
E ele foi para se apresentar. Ah, se ele soubesse onde eu poderia achá-lo, né? Então eu chegaria ao tribunal dele. Onde ele poderia achar Deus? Eu chegaria a Deus. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, eu chegaria ao seu tribunal. Ele ia lá falar com Deus, né? Depois, diante da minha causa, eu estou passando, né? Como ele disse falar. Eu encheria minha boca de argumentos. Ia questionar Deus, olha só. Saberia as palavras que ele me respondesse. Entenderia o que me dissesses. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Ele falou, não, antes me atenderia. Ali um homem reto pleitaria com ele, e eu me levaria para ser do meu juiz, porque ele era justo, né? Então ele está falando da inocência dele, diante para falar com Deus, né? Então ele era um homem justo, né? E ele sabia que ele era uma pessoa que ele fazia as coisas de acordo com a vontade de Deus, era um homem temente a Deus. Então ele ia argumentar o que ele estaria passando. Isso aí ele está falando que ele ia apresentar um argumento para Deus, né? Eis que me adianto ali não está. Se por detrás eu não percebo. Quer dizer, ele fala que ele foi adiante, não achou Deus, né? Foi de trás, não percebo. Se eu pé à esquerda, não vejo. Se quando disser à direita, eu não diviso, né? Não vê. Amém? Mas ele sabe o meu caminho, ele falou. Se ele me provar, sairei com ouro. Os meus pés seguiram as minhas pisadas. Guardei meu caminho e não me desviei dele. Ele permaneceu firme no Senhor. Ele está dizendo que ele, no momento temente de Deus, ele fazia tudo que precisava de acordo com a palavra de Deus, né? Lembra que os filhos dele faziam sacrifício, os filhos deles, oferta, tudo. Os filhos eles amonçavam, reuniam para almoçar tudo junto, né? Então era um homem temente a Deus, né? Mas ele me resolveu uma coisa, quem poderá fazer ele voltar atrás? Dissuadir, né? Se Deus resolve fazer uma coisa, quem pode fazer ele voltar atrás? Essa eu já perguntou. Ele fará. O Senhor faz tudo aquilo que apraz, né? É da vontade dele, não é da nossa vontade. Pois ele cumprirá o que está ordenado ao meu respeito. Muitas coisas como essa tem consigo. Por isso me perturbo perante ele quando eu considero temo dele. Deus é quem me faz desmaiar o coração. Ele, o Todo-Poderoso, que me perturbou. Porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem por escuridão que cobre meu rosto. Você viu? Ele disse assim, Jó, que ele está falando assim que se ele achasse Deus, ele ia argumentar. Por que de tanta aquela aflição? Porque ele era um homem justo, né? Só que a palavra de Deus diz que Deus, ele prova nós para purificarmos, né? Para santificação. Há um processo. Então, o processo, nós vemos que nós sejamos voltados para Deus já, né? A salvação, mas Deus faz, ele permite as dores, é um processo para a santificação e a purificação nossa. Então ele fala, o ouro é interessante que uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falou que o ouro ele passa por um processo, ele passa pelo fogo. Diz que o ouro, para ser puro, verdadeiro, ele tem que passar pelo fogo. Se ele não queimar e não derreter, ele é ouro. Você faz um teste quando você vai vender um ouro para uma pessoa, se você pôr fogo no ouro e ele derreter, ficar cheiro forte, o cheiro, ele não é ouro, né? Você vê, o ouro para ser verdadeiro, ele passa por fogo. Então Deus ele faz isso para provar nós, por isso nós somos fiel a Ele, amém? Então isso que Deus já está nos ensinando. Deus prova nós, mas nós somos fiel à palavra dele, porque é nesse momento difícil que nós estamos passando, é nesse momento que Deus não responde às nossas orações. Às vezes está em silêncio, não é que ele não responde, ele está em silêncio para ver o nosso posicionamento. E muitas dessas situações, muitas pessoas quando passam uma situação, uma aprovação grande, elas querem desistir. É verdade, isso já aconteceu comigo. Quer desistir, vou parar, não dá, eu não estou aguentando mais. E às vezes a gente passa por situação que desiste mesmo, né? Só que Deus, Ele não permite que nós desistimos. Ele quer que nós avancemos, né? E mesmo que a gente está fraco, porque é o momento que a nossa alma, ele já falou que a alma, ela fica perturbada, né? Aflita, desesperada, né? E o Senhor prova nós essa hora. É nessa hora que a gente tem que se apegar com Deus, mas saber que tudo acontece pela vontade dele. Ele faz tudo, ele fala assim, ó, se ele faz, quem vai fazer ele voltar atrás? Então a gente sabe que ele tem um tempo para dor. Ele determinou o tempo, então você vai ter que sentir aquela dor, você vai ter que chorar, você vai ter aflição, você vai ter questionamento, porque nós questionamos, não é porque nós estamos acusando Deus. Aqui Jó não está acusando Deus, ele está se justificando. Então, ele falou no tribunal, a justificativa de Jó.
Então, muitas vezes nós passamos situação, nós já percebeu que nós fazemos, nossa, por que será que aquela pessoa faz com a situação? Eu já falei muitas vezes isso. Nossa, mas a pessoa é uma pessoa tão boa. Nossa, ela saiu daqui, né? Daqui a pouco já aconteceu um acidente com ela ali, né? Nossa, mas que coisa. A gente questiona muita coisa, sabe? Mas isso aí faz parte do ser humano, né? Então, são esses questionamentos que já fazia para Deus, né? Só que ele sabia, que nem a gente acabou de falar, tudo acontece para você ter essa consciência, essa certeza que a palavra nos revela, que você tem que ter essa consciência, se você é um verdadeiro cristão, que tudo acontece pela vontade de Deus, né? Então, é necessário que nós passamos pela dor, pela aprovação. Nós passamos por aprovação para ser aprovados, né? Provados para ser aprovados pelo Senhor, né? Porque muitas vezes na da aprovação nós desistimos, nós paramos, não aguentamos a pressão, né? Nós desistimos e é como se nós estivéssemos abandonando Deus, mas como nós mantemos na aflição, na dor, nós mantemos na presença de Deus, e mesmo nós desistimos, o Senhor não desiste de nós. Aliás, o Senhor não desiste. O Senhor sabe até aonde nós vamos, né? O Senhor testa, até porque a palavra dele fala que a que a gente entende de Jó, que ele fala que até para purificar e santificação nossa, não é nós não que queremos mudar não, a nossa vida, é o próprio Deus que faz isso, ele esquadrilha nosso coração. Então, às vezes a gente pensa que tudo é nós que fazemos, eu quero mudar, eu vou mudar. Não, você precisa pedir para mudar sim, mas quem vai fazer essa mudança, o processo da santificação, da purificação é Deus. Então não é como você quer. Você pode ver que Jó, ele fazia tudo certinho, né? Então, fez tudo certinho, então agora eu fazia, não, mas ele questionou Deus, né? Mas acontece que o agir de Deus não é que nem nós, né? A maneira que ele trabalha na vida de cada um tem uma maneira de Deus trabalhar, né? Então nós não vamos poder saber se eu passei de problema, a outra pessoa pode estar passando por exemplo, mas dela é diferente do meu, entendeu? E a situação dela é outra, então não é igual. As pessoas não são iguais, os problemas das pessoas, cada um tem um problema diferente, né? E a cada um dos problemas da maneira que ele quer. Então o Jó falou uma coisa linda, isso, Deus ensina que tem que ser, ele falou assim, então, ele sabe o meu caminho, ele sabe que eu era um filho fiel. Então se você sabe que você faz as coisas certas diante de Deus, mesmo ele tinha essa consciência, Jó mostra, ensina que ele tinha confiança, que ele era um filho temente a Deus. Ele era um homem justo perante a Deus, e ele era mesmo, né, na Bíblia fala. E ele, mesmo que talvez o filho dele, não sei, ele sabia que Deus podia provar ele sairia como ouro. Olha só, que certeza do ser humano, hein? Ele sabia, e essa certeza que Deus quer, mas ele também, só que a gente vê na Bíblia que Jó, ele conhecia Deus, porque ele fazia isso que nem as pessoas, vai na igreja, vai no domingo, mas tem gente que não sentiu a presença de Deus ainda, né? Então ele não tinha sentido a presença. Agora, nessa passagem que ele passou esse sofrimento, o Senhor levou ele para ter intimidade com ele. Então isso que às vezes nós estamos passando uma dor, uma aflição muito grande, é nesse momento que a busca nossa é para que Deus quer levar nós para as águas profundas, para encontrar Deus, na presença de Deus. Porque nós, quando as coisas nós dão tudo certo na nossa vida, fazemos tudo direitinho, muitas vezes a nossa fé é superficial, né? Nós valorizamos Deus, nós reconhecemos a majestade do Deus Todo-Poderoso, mas nós estamos ainda assim muito deslumbrados com aquilo que nós temos, né? E nós não valorizamos, porque nós temos que valorizar o que passa que Jó mostra, é a presença de Deus, né? E a presença de Deus, ele nos mostra, nessa passagem de Jó, que a presença de Deus, as pessoas têm muito costume de falar isso, ó. Eu vi isso hoje, assim, você vai ser filha de, você que é uma pessoa de Deus, né? Você é uma pessoa abençoada, próspera. Não, é abençoada, próspera, sim. Isso a gente, Deus sabe, Deus abençoou como é Abraão. Mas muitas vezes a bênção próspera que Deus ele consegue é momento de muita luta. Porque Deus ele prova aquele que mais ama, não está na palavra? Então a gente tem que entender isso. Então você pode ver Paulo foi provado e Deus amava Paulo, né? Ele perseguia, Paulo perseguia Jesus com essa palavra. Só que Deus amava Paulo. E Paulo teve que cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. E ele passou, vamos falar, Paulo passou toda a tribulação que o cristão pode passar, que passa hoje em dia, né?
Então, prosperidade de Deus, às vezes pode ser, o Deus vai ter recursos para você se manter uma vida, né? Se ele quiser levantar uma pessoa sem rica, ele levanta. Se ele quiser deixar a pessoa também passando situações difíceis, porque ele, às vezes ele quer aquele filho ali, né? Perseverante na fé. Porque muitas vezes a gente, quando tem as coisas, a gente relaxa. Porque se começa a ganhar muito mais no trabalho, para de ir, vai inventando, vai na igreja, não vou porque eu tô trabalhando, Deus sabe, né? Preciso ganhar, agora tem mais movimento. A gente é assim, a gente vai deixando Deus para depois, né? A gente vai só pensando mais naquilo que vai melhorando, e eu sei que você tem uma experiência dessa, eu sei que é. E aí, quando a gente sente isso, a gente está sentindo hoje dessa passagem, toda a situação que nós passamos, a gente vê que o que Deus quer, nós temos que a valorizar a presença de Deus, né? Isso o Jó está mostrando que nós temos que valorizar a presença de Deus, amém? E não importa se você estiver passando, valorizar a presença. Então, por isso que ele falou, prove-me isso aí como ouro, porque ele sabia que ele era um homem fiel a Deus, temente a Deus. Ele fazia as coisas certas diante de Deus. Você continua fazendo as coisas de Deus certas? Continua, mesmo que você seja provado. Não tem problema nenhum, você tem que continuar, né? Melhor ainda, mas só que não é fazer tudo certinho também, porque Deus, ele fala na palavra mesmo, a santificação e a purificação é dele, não é tua não. Isso não é tua, não vem de você. Não é você que quer ser bonzinha lá na igreja, não, bonzinho nós na igreja, não é o próprio Deus que faz. Então é Deus que trabalha nosso coração, como Ele quer que nós sejamos, né? Se Ele achar que nós vamos mudar aqui, você pode ver uma história que eu acho muito assim, saindo de Jó, indo lá para Oséias, é algo assim que a gente não vai entender o agir de Deus, mas é uma coisa que a gente tem que refletir muito sobre a palavra. Eu repito muito sobre a palavra. Ele pegou Oséias, que era um profeta, pediu para Oséias casar com uma prostituta. E Oséias casou e teve um filho, acho que teve uma filha, um filho, se não me engano. Eu não vou falar, depois eu vou ver essa passagem aqui. E acho que eu já até postei. E ele mostrou aquele filho da prostituição, aquela mulher da prostituta. Depois ela pegou, acho que largou dele, se não me engano. Deus mostra que cada filho mostrou que cada filho do profeta com a mulher que era rejeita da prostituta é o que o povo estava fazendo com Deus. Era o que o povo fazia com Deus. Então ele deu um exemplo daquela rejeição, o pecado e a idolatria do povo. Então, através do filho de José, do profeta, cada filho, Deus falava o que eles faziam com Deus, Judá, Israel. Então, muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus, né? A gente não pode julgar, por isso nós temos que tomar muito cuidado com a boca, né? A Bíblia fala que a língua, ela tem o poder, a língua nossa, a falar, tem o poder da vida e da morte. Então, tomar cuidado, porque nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente os cristãos que têm Deus, porque a nossa boca fala e é perigoso, porque a gente julga as pessoas, né? Porque a gente julga a situação da pessoa, julga o posicionamento da pessoa, não podemos, porque quem está trabalhando nela é Deus, então Deus trabalha, né? Acabamos de ver esses dias, eu postei aqui, o fariseu e o publicano. O fariseu se achando lá, porque eu dou dízimo, sou certinho, eu sou temente a Deus, eu sei o que, faço certinho. E o publicano, né, que a gente sabe que ele não era certo, mas ele pediu perdão para Deus, ele não era digno, ele qualquer coisa fala assim, eu sou digno de estar aqui, eu sou digno, né? Quer dizer, ele foi humilde de coração, reconhecer que ele era um pecador. Então isso é muito importante. Jó mostra essa parte da humildade de Jó, né? E ele coloca Deus soberano, a divindade, o nosso Deus todo-poderoso, o majestoso, nós temos referência a Deus, a maneira que ele falou de Deus aqui, se fazendo referência ao Senhor, que ele é o dono da vida, a autoridade, o conhecimento, a sabedoria, tudo é dele. Nós temos que respeitar o nosso Senhor, o nosso Deus. Mas, mesmo Jó falando assim, mostra também no texto que nós não devemos tratar Deus como nosso amigo, assim, essa intimidade, não tipo assim, de faltar com respeito. Ele é nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, Ele é majestoso, Ele é poderoso, Ele é o Criador. Então nós nunca podemos tratar Deus, Deus é legal, né? Não essas palavras, sempre com referência, né? Ele merece tudo alto agora, né? Ele permite que nós chegue a Ele tem um encontro com nós,
mas nós temos que ter a nossa liberdade com Deus é com respeito à santidade dele, amém? Porque ele é santo, nós não somos santos, só vamos ser santificados porque ele vai nos permitir que nós sejamos santificados segundo a vontade, porque ele faz aquilo que ele apraz, ele falou, já falou. Então isso eu tenho que entender isso. Toda vez que nós orar a Deus é se prostrar diante dele, da majestade. Nós não somos dignos, né? Não tem na palavra, não sou digno da minha casa, mas é uma palavra eu serei salvo. Nós não somos dignos. Nós temos que, você viu Josué? Ele se prostrou quando ele viu o Senhor dos Exércitos, né? Abraão se prostrou. Nós não podemos levantar o olhar, né? Ativo, Deus, não, nós temos que se prostrar. Nós temos que se prostrar porque ele é o nosso rei, o majestoso, é o poderoso. Ele é santo, nós não somos. Ele é santo. A referência a esse Deus todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, o domínio e o poder dele, né? Então já nos ensinou o respeito, né? Por ele, né? O nosso Deus Criador, nosso Senhor. Amém? Então nós temos que ter essa consciência. E ele prova o Jó na dificuldade, na tribulação, assim que ele prova eu e você, na tribulação, na dificuldade, né? Para ver se nós cremos nele, se nós confiamos nele. Você vê que o vaso está na mão do olheiro. O vaso, quando o vaso começa, não está certo, o Senhor vai lá e quebra tudo aquele vaso, não, ele faz de novo. É a mesma nossa vida. Quando nós achamos Deus, acho que nós estamos se estufando demais, se achando demais, Deus vai lá e faz assim com nós, quebra nós tudo de novo. Então precisa sentir aquelas dores, aquelas lutas, aquelas provações. É Deus trabalhando em nós. É a mesma coisa na provação. Aqui fala, o olho precisa ser queimado, né? Ele precisa passar pelo fogo para se ele é verdadeiro. E o que não é falso? O falso passa pelo fogo, ele derrete. Então aí que você vê quem é crente e quem não. E vai vir, como na Bíblia diz, fala que eu não sei o versículo que às vezes eu escuto, ou às vezes eu leio e não guardo, que fala que vai chegar um tempo que nós vamos ser provados, não é? E o cristão vai ser perseguido mesmo, né? Vai ser perseguido, né? Vão tentar matar os cristãos. Já está acontecendo por aí no mundo afora, a perseguição da igreja. E nesse dia a gente vai poder negar Cristo. Aquele que negar está condenado, né? Nós vamos ter que falar aquilo que o Espírito Santo vai nos colocar nas nossas águas para falar, né? Para poder também justificar. Então eles vão querer acabar com o povo de Deus, né? Eu não sei muito, não estudei muito, mas é o que a gente ouve muito falar. Então a gente vai ter, a discussão vai ser perseguida, a igreja vai ser perseguida, né? Então a gente vai ter que, a mesma coisa o ouro. O Jó fala, prova sei como ouro, mas o Jó, ele sabia da vida que ele tinha com Deus, né? Ele estava passando tudo que ele sabia que aquilo ali, mesmo toda aquela situação, ele sabia, né? Que Deus estava com ele, mesmo ele não vendo Deus, ele falou, não sabia onde Deus estava, mas ele sabia que Deus estava com ele. Mesmo tendo que aguentar, né? Mesmo assim, claro que ele tem momentos de dúvida, momentos de certeza que nós temos, às vezes a gente está de parado, está desanimado, faz parte, o processo é esse, tem dias que é assim mesmo, mas não pode desistir, não desistiu, ele permaneceu. E ainda por cima, para a gente fechar essa parte de Jó, que eu vou já falar o Salmo, tem os amigos de Jó, que estavam ali tentando ajudar Jó. Na hora da aprovação, eu entendo hoje, eu entendi assim, que mesmo que todo mundo queira te ajudar, eu acho que nem dá para ajudar, porque às vezes tenta ajudar, não ajuda, não consegue, porque é Deus e você. A hora da aprovação, na hora que Deus prova a gente, é Deus e você, é a sua fé em Deus, a sua confiança, porque se Deus está fazendo aquilo, porque Ele quer levar você a profundidade, né? Ele quer ter um encontro com você, Ele quer se revelar ali naquele momento, né? Na dor sua. E às vezes a gente também, quando a gente fica buscando outras ajuda e vai buscando para tentar resolver o problema, amenizar, acaba o problema crescendo um pouquinho mais, porque Deus permite que o negócio se prolongue, né? Eu estou passando por isso mesmo. Então eu acho assim que por isso que eu gosto de manter o silêncio. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, meu Deus. Aí Deus falou, meu Deus, é isso mesmo. A gente precisa pegar a palavra, porque é isso que a gente está passando. E tem gente passando assim também, fica se questionando por que as coisas estão acontecendo. É hora de tempo de você confiar em Deus, porque Deus tem um propósito com você. É o agir de Deus ali na dor, né? Naquela aflição. Vai passar por aflição. Jó falou que passou por aflição. Ele passou, né? E aqueles amigos de Jó que tentavam ajudar Jó, estavam atrapalhando Jó, né? Porque Deus, ele também permite a prova na gente aqui e testa tudo aquilo que está à nossa volta.
É o que eu vejo nos amigos de Jó. Aí você vê no final de Jó, da história de Jó, que Deus fala para Jó. Deus fala para os amigos de Jó. Pede para o seu servo Jó lá fazer um sacrifício para vocês lá, né? Tudo. Seu amigo lá, que o Senhor fala para Jó. O Senhor fala que ele pede para eles fazer um sacrifício lá para vocês lá, tudo, né? Porque orar por vocês, o Jó orar por você, dele que eu aceitaria a decisão, né? Que o Senhor falou assim, que o meu servo Jó é reto, né? Senão o Senhor ele ia exterminar todos os 3 amigos do Jó, porque o Senhor acendeu a ira contra eles, porque eles estavam naquele momento achando que o que Jó estava passando, que dá a impressão no texto, que Jó era mal. Acontecendo aquelas coisas. Às vezes muitas pessoas pensam na gente, né? Quando você está passando uma dor assim, porque alguma coisa ela passou. Tem gente que falou assim, já vi uma pessoa falar um dia pra mim, ela deve ter tido uma outra coisa, outra vida. Gente, pelo amor de Deus, a gente é cristão, a gente é na palavra de Deus. É necessário que muitas vezes vão passar. Só nós, vai passar porque Deus permite. É dele, é criação dele, é tudo que ele permite. Quem permite tudo na nossa vida é Deus, né? Então tem coisas assim, a gente fala, mas tá passando assim porque ela tem uma vida assim, ela é assim, assim. Não é nada disso. Nós não podemos colocar isso na cabeça. É necessário que eu tenha que passar para a tribulação. Paulo deixa subir claro. Toda tribulação é para a glória de Deus, né? Então é um peso de glória para nossa vida. O seguinte, que Jó também está falando sobre isso. Que ele procurou Deus, né, para justificar. Claro, você imagina, né, a pessoa tomando de dor ali, situação difícil que nem Jó, e os amigos tentam ajudar, ele estava atrapalhando Jó, né? Estava tentando deixar ele mais. Por isso que é bom que quando você está passando um problema, você busca Deus. Coloca o joelho no chão, ora, adore, né? Pode pedir para as pessoas orar para você, mas assim, é o momento teu e Deus, é Deus e você, né? Então, se você está passando um momento assim, de eficiência na sua vida, confiança no Senhor. Vai passar porque tudo passa. Ele determinou um tempo já porque vai passar. Mas é confiar em Deus. Dói sim. Eu vou falar que não dói. O processo dói, mas é para santificação e para purificação da gente. E se Deus está levando nós para um encontro, Ele quer ter uma intimidade, uma coisa mais profunda, Ele não quer uma fé superficial, né? Então a prova, a dor é para testar também o nosso caráter diante de Deus, amém? É saber se nós confiamos, não vamos abandonar, porque tem muita gente na hora da aprovação vai procurar distrações, vai em cinema, vai em shopping, vai passear, vai dançar, ou vai fazer outras coisas, ou vai assistir série, porque não quer tirar aquilo da cabeça. Gente, não pode. Tem momentos na vida que você tem que aceitar. Deus não fala assim que tem o tempo de chorar, o tempo de sorrir, o tempo de plantar, o tempo de colher. Há um tempo para tudo na vida. Então, quando você está passando de dor, procura a palavra de Deus. Você vai procurar força, é nele. Ele quer isso que ele quer, um encontro com ele, intimidade com ele, quer proximidade de você. Ele quer curar nós, né? Ele quer libertar, quer tirar de nós tudo aquilo. Ele esquadrilha em nós, nosso coração. Nós temos que entender isso. E é tão lindo essa passagem, como eu falei, Deus falou comigo. Porque às vezes a gente questiona muita coisa e a gente percebe tanta coisa está acontecendo nessa vida, né? E vem tudo, gente. Jó passou por tudo no corpo dele, você pode ver. Ele passou pela família, ele perdoou o dinheiro, ele foi tudo nele. Mas olha, Deus restituiu tudo aquilo que Jó perdeu. Glória a Deus, aleluia. Então você tem que confiar em Deus. Há momento de dor, sofra. Mas você vai inovando, vai adorando, não deixa de lutar, não deixa de persistir. Tem momentos que a gente quer desistir, sim, eu passei por isso. Aí chega, não dá, mas não, aquela voz interior fala assim, continua, eu estou contigo. Glória a Deus, aleluia. Então receba essa palavra, confia no Senhor. Não sei se está passando uma dificuldade difícil, mas permaneça firme na fé, na palavra de Deus, que vai te fortalecer. É o Deus, porque você não está sozinho. Ele está te provando, assim como está provando, mas ele não está conosco, senão não teria aguentado. Jó aguentou porque Deus estava com ele, mesmo Jó não viu ele não via, mas ele sabia que ele não ia aguentar. Então Jó é maravilhoso a história de Jó, nos ensina tanto Jó, como nos perseverar na fé no Senhor e confiar no Senhor, amém? Glória a Deus, receba a palavra do Senhor no coração. Que Deus maravilhoso esse, né?
que não abandona o Senhor jamais, nem na dor, que Ele mesmo prova a nós. Ele pode confiar. Ele é tremendo, maravilhoso. Esse é o nosso Deus. Amém? Ele não falha não, viu? Confia, descansa. Amém? Hoje fala sobre cair ao meu lado, Deus meu direito, ser atingido. Somente Deus olhos contemporâneos, verás os castigos do Senhor meu refúgio, dessa tua habitação, tua morada. Nem o mal se dará, nem paga da tenda. E o Senhor dará aos teus anjos, meu respeito, para dar todos os meus caminhos. Ó, para me guardar em todos os meus caminhos. Então, o Senhor, o João falou assim, prova-me, eu sairei como ouro, né? O Senhor conhece o meu caminho. Então, quando você é justo diante de Deus, justo fazendo as coisas já corretas de Deus, mesmo você errando, você não significa que você vai ser correto e justo, né? Mas, assim, você tenta se esforçar sempre para fazer o melhor. Mesmo você errando, você vai se arrependendo e vai querendo melhorar, né? Sabe onde você errou? O crente tem que ter essa consciência, né? Nós temos que ter essa consciência. E você tentando melhorar. Então, o Senhor, Ele te guarda, Ele vai te guardar todos os seus caminhos, né? Então, Ele vai te guardar todos os caminhos e eles vão te sustentarão nas suas mãos para que não tropece nenhuma pedra. Os anjos, né, fala que eles sustentarão a nós, quer dizer, eles protegerão a nós. Eles estão guardando nós para que nós não tropece. Mas as pedras também são momentos de dores, né? Que as enfermidades, né, que acontecem muito. Aqui na história de Jó, a gente vê que Deus estava com Jó. E mesmo assim, o Senhor, Ele permite que o anjo esteja conosco, né? Para a hora que nós tivermos algum problema, o anjo dá um livramento para nossas vidas. Mas não significa que você não vai passar por dor. Também você vai permitir, né? E uma coisa que a gente aprende é que Deus, em todo o nosso caminho, Ele vai nos protegendo, o próprio Deus, né? Ele vai nos protegendo no nosso caminho. É por isso que nós temos que manter sempre andar no caminho do Senhor. E Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Então nós estamos no caminho de Deus, né? Sempre buscando a Deus, andar na presença de Deus, para que o Senhor ordene os anjos dele para nos sustentar, nos proteger no nosso caminho, né? Nós temos que citar, porque às vezes a gente vê história muito, quando o pai fala, você não vai dançar carnaval, e vai, desobedece os pais, né? Desobediência, né? E acontece uma tragédia, uma morte. Por quê? Porque primeiro foi desobediência ao pai, a autoridade do pai, né? E muitos, até Deus é livramento, né? Deus é bondoso, misericordioso, mas alguns não, né? Infelizmente alguns acontecem, né? Então a gente tem que sempre ouvir o que Deus está falando na palavra dele, porque ele dá ordem aos seus para proteger, né? Para nos guardar nos caminhos, ele nos sustentar nas suas mãos para que não tropecemos, nos desviamos, né? Mas acontece que muitas vezes nós saímos do caminho, nós tropeçamos, vem as enfermidades, problema, mas Deus está conosco, mesmo assim, amém? Porque se você está sendo certo, o fato de nós errar também, nós culpamos, nós achamos, nós somos justos diante de Deus, nós erramos, aí nós pensamos, não posso na presença de Deus porque eu não sou justa, eu sou pecadora, eu errei. A gente condena nós mesmos, mas olha, o Senhor dá chance para nós se redimir, para se arrepender. Jesus dá chance, todo dia Deus dá chance, dá um novo dia. Eu errei ontem, peço perdão para Deus, não quero fazer mais aquilo que eu fiz ontem. Então isso por isso que fala, o processo é purificar-nos a nós, né? Porque justo, santo e perfeito é só Deus, nós não somos, tá? Então isso é muito importante. A gente vê na história que Jó fazia sacrifícios, para Deus, mas sabia que os filhos deles também, eles faziam festa, tudo, né? Então o pai, ele tinha aquela preocupação de estar desonrando o Senhor, o Deus, então ele fazia. Então a prova veio porque, né, o Senhor permitiu que a prova viesse, e assim com nossas vidas, né? Às vezes a gente quer achar alguma causa porque eu estou passando uma situação, isso e aquilo. Não, é o próprio Deus, né? Então, porque fulano pecou, porque fez isso, ele mereceu isso. Não tem nada a ver isso. As coisas de Deus não é nossa. É mistério dele, ele faz o que ele achar que é a vontade dele. Você tem que confiar. Você tem que confiar em Deus, parar de ficar questionando, né? O Jó, ele fez esse questionamento, né? Ele fez essa reflexão. Claro que tem momentos que a gente pensa, né? Por que aconteceu isso, né? Mas faz parte, nós somos humanos também, Deus, ele sabe disso, né? A gente sabe, mas a gente não pode intimar Deus. Por que Deus? Porque eu tô aqui, tava bem, caiu tudo minhas coisas, perdi tudo, né? Tem gente que fica revoltado, né? Eu já vi gente assim,
que fica revoltado quando perdeu um processo, queria matar a pessoa, de controlar uma pessoa assim, que ela queria matar, para matar a pessoa mesmo, né? Então tem gente que é assim, né? Que tem a raiva quando acontece uma coisa, quer matar, quer brigar, quer bater, não se conforma, entendeu? E às vezes é a prova, né? Você tem que confiar na palavra do Senhor, amém? Amém? Então, vamos lá. Aqui, vamos clamar o Salmo 91. Gente, o Salmo 91 não é para deixar a Bíblia aberta, não, em casa, tá? Aí, a superstição do povo aí. Deixa a Bíblia, Salmo 91 aberta, deve proteger, vai dar livramento, dar algum ataque do mal. Não, Jesus, você tem que amar, tem que orar, tem que meditar, amém? Ou tem que cantar também, você sabe cantar? Vou cantar o Salmo, amém? Então, vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Dizer ao Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, da minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, me cobrirá com as suas penas debaixo das suas asas, e eu estarei seguro. E a sua verdade será teu escudo e bronquel. Eu não temereis espanto noturno, nem seta revoada, a luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem do mal que traça meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente teus olhos contemplarás, verás o castigo dos ímpios, porque o Senhor é meu refúgio, no Altíssimo fizesse a tua habitação. Nem o mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Porque o Senhor dará ordem a teus anjos para proteger e me guardar todos os meus caminhos. Eles me sustentarão em tuas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente a mim se apegou com amor. Também o livrarei, pô-lo-ei a salvo, conhece meu nome. Glória, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com angústia, dela o retirarei, glorificarei, fartá-lo-ei com longura de dias, e eu te mostrarei santo. A minha salvação eu te mostrarei, santo, a minha salvação. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não esquece de uma coisa que é muito importante. Louvado seja o nome do Senhor, santo o Senhor. O Senhor, nós temos que tratar o nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus, com referência, louvando, glorificando o nome dele. A gente não pode ir na presença de Deus e falar só Jesus, não. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, santo, poderoso, tudo da honra, da glória, do louvor, da adoração. Só tu és santo, só tu é digno da honra. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre louvado. Aleluia, te dou graça, o Senhor é bom o tempo todo, Deus é bom. Agradecer o nome do Senhor, Ele deve ser adorado, glorificado, não importa o que você esteja passando. Glorifique o nome do Senhor. A Ele a honra e a glória. Ele é de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Ele é santo, nosso Senhor Jesus, Deus eterno, Rei poderoso, glória e honra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que agradecer o nome do Senhor, dando graça, ação de graças a Deus, porque Deus é bom o tempo todo. Dá graça, dá graça, dá graça, dá graça. O Senhor é bom, eterna é a vossa misericórdia. Seja conhecida a bondade sobre toda a face da terra. Louvemos a Ti, ó Rei Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre ser louvado. Nós temos que glorificar o nome do Senhor. Ele é digno da honra. Esse está passando por um momento difícil, eu sei que está difícil, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus. É importante nós passar pela dor. É importante nós passar por esse processo, um processo, vamos levar o propósito que Deus tem na nossa vida. Se nós ver a história de José, se ele passar por toda aquela... Imagina, ele foi vendido pelos irmãos. Quiseram matar José. Olha só, foi vendido por aquele povo que passava ali, né? Acho que é a carruagem dos israelitas, não sei se é dos eu esqueci, eles iam levar para o Egito como escravo, né? Venderam como escravo. Potifar comprou, depois ele trabalhou, ali Deus abençoou a casa de Potifar. Depois a mulher do Potifar começou a dar um inimigo, né? Em cima do José, ele é um homem íntegro, ele é fiel a Deus, foi parar na cadeia, né? Ele na cadeia também passou em outra situação difícil, mas ele mesmo assim, onde José ia, tudo dava certo, porque José carregava a presença de Deus. Olha só, por isso que é muito importante. A dor não significa que a presença de Deus está ausente de nós, ele está presente em nós. É nesse momento que é isso que Deus quer, no encontro com Ele. É perseverar nesse momento da oração, perseverar no momento dessa dor, porque Ele está presente. Nós não podemos, Ele pode estar em silêncio, mas Ele está contigo, Ele está vendo a sua situação. Ele não vai te abandonar, não. Você não vai morrer, não. Ninguém vai morrer, não, na dor. Porque Deus está conosco, amém? Se confiar na palavra de Deus e guardar no coração essa passagem de Jó, ela é forte.
né? Ela não faz refletir todo dia, você tem que refletir. Então, quando você for passando uma situação difícil, você fala, não, tudo acontece pela permissão de Deus. Se Deus está me provando, que Deus tem algo, que é algo da minha parte. Busque mais, ore mais, ore mais, consagre mais, love mais, tem aquela música? Love mais, adore mais, pregue mais, né? Fale do amor de Deus, ajuda mais, né? Isso que Deus quer de nós, né? Então é o momento que tá doendo, ajuda mais, faz mais, né? É isso que Deus quer. Então confia no Senhor, o João está falando de confiança em Deus, amém? Depositar sua confiança no Senhor. Pode estar doendo, né? Não importa. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Isso mesmo, Ele está cuidando de você, amém? Que Deus abençoe, receba a palavra de Deus no coração. E para você que não se inscreveu no meu canal é Menino dos Olhos de Deus, amém? E é importante vocês comentarem, curtirem e compartilhar a palavra do Senhor. Assim como você está passando um momento difícil, se você não está, glória a Deus, aleluia. Mas se você está, mande a palavra. Porque tem muitas pessoas, no momento que dá aprovação, elas estão desesperando a ponto de se matar. Tem pessoas que estão se suicidando todo dia, porque vem um problema, uma situação, elas não conseguem, ficam com depressão, ansiedade e não conseguem suportar aquilo. Então elas ficam doentes, muitas pessoas. Então falta do quê? De você, como filho de Deus, filha de Deus, né? Que ama Jesus, você confessa que você ama, que é o seu único Salvador. Então faça a sua parte como filho de Deus. Se você ama Jesus, compartilhe a palavra, leve uma palavra de ânimo, esperança para vidas que estão sedentas, carentes. Pessoas estão morrendo por falta de quê? De um gesto de amor, de carinho, de solidariedade ao irmão. Amém? Que Deus abençoe, receba a palavra e que deseje uma semana abençoada, protegida e guardada pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Amém?